Olá, mais uma vez estamos juntos para o estudo da Casa de Fabiano, o livro Obsessão e Desobsessão, das palestras de quartas-feiras, da sessão de desobsessão da Casa de Fabiano. Vamos juntos pedir a Deus e a Jesus o amparo do mais alto, desses espíritos amigos que nos acompanham. Vamos, enfim, nos preparando para esses aprendizados, que eles possam ser gravados em nosso coração, em nosso espírito, e no momento de necessidade possamos utilizar desses conhecimentos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis, Senhor, cair em novos erros. Livra-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Então vamos lá? Nós estamos no capítulo 21, né? Ação do pensamento, o capítulo 5, para quem está com o livro novo, né? E vamos falar na segunda parte. Nós começamos na semana passada e eu vou ler o último parágrafo para a gente relembrar. É sabido que o pensamento é mensurável, que é uma força eletromagnética, conforme ensina Emmanuel. Mas, estando cientes disto tudo, ainda assim, não damos a devida importância à ação do pensamento, porque está à disposição, nós não prestamos atenção, né, ou devida atenção no pensamento. E vamos então à segunda parte aqui. Ao conquistar o raciocínio, o homem adquiriu a consciência, a faculdade de estabelecer padrões morais. Ao tornar-se espírita, o ser humano teve a sua consciência clarificada pelos ensinamentos da terceira revelação, o que a torna plenamente lúcida, capaz de discernir com profundidade, de enxergar além dos limites físicos, vislumbrando o seu passado e antevendo o seu futuro. Jamais teve o homem tal clareza de raciocínio, jamais a sua consciência se apresentou tão viva e atuante. Mesmo não tendo cultura vasta, mesmo não sendo letrado, porque o discernimento independe de cursos. A consciência do espírita acorda no homem a responsabilidade. Nós já falamos bastante sobre isso, né? Diante de tudo isso, é muito importante direcionar o nosso pensamento. Não podemos permanecer indiferentes ante esta força que existe em nós, que expressa a nossa própria essência. Somos responsáveis pela qualidade dos nossos pensamentos. Não nos basta frenar atitudes menos dignas, quer dizer, não basta reprimir, né? E permitir que nas asas do pensamento eles se realizem. Não nos é suficiente disciplinar o nosso comportamento e trazer o íntimo o pensamento conturbado, ansiando pelas realizações que a consciência censurou. Cabe-nos disciplinar as emoções e os pensamentos que defluem delas, mas essa disciplina deve ser fruto da compreensão, da certeza do que é realmente melhor. É preciso querer gostar de atuar no bem e, consequentemente, de pensar no bem e pensar bem. Essa é uma laboriosa conquista, é filha da reflexão, do amadurecimento interior, é filha da necessidade que todos temos de ser bons. É ser bom, é ter amor. O amor é a necessidade primeira do ser humano, é o seu alimento, o ar que respira, a vida que estua dentro dele. Por isso sofremos tanto quando nos afastamos do amor,
estando assim negando ao nosso Criador, que nos criou no seu divino amor, e negando a nós mesmos. Só pode haver sofrimento nessa condição, né? O nosso pensamento estagiou por milênios em faixas primitivas. Aos poucos fomos vagarosamente imprimindo-lhe uma nova direção. Os sucessivos aprendizados enriqueceram a nossa mente com experiências diversas e a nossa emissão mental se aprimorou. Mesmo assim, demoramos a entender que o controle do nosso pensamento é de nossa responsabilidade. É essa nova compreensão que é decisiva em nosso destino. De acordo com o que pensamos, serão as nossas companhias espirituais, e parodiando a sentença popular, diremos: dize-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Esse é o notável ensinamento que a doutrina nos apresenta. Pelo pensamento, desceremos aos abismos ou chegaremos às estrelas. Pelo pensamento, nós nos tornamos escravos ou nos libertamos. A obsessão é, pois, o pensamento a transitar e a sintonizar nas faixas inferiores. Desobsessão, ao invés, é a mudança de direção do pensamento para rumos nobres e construtivos. É a mudança do padrão vibratório sobre o influxo da mente que optou pela frequência mais elevada. É a mudança que é uma questão de escolha, de seleção. E só se chega até a tal estado, a uma transformação dessa espécie, acionando-se uma das maiores potencialidades que existe no ser humano, a vontade. Nós já falamos que a vontade é um dos atributos, um dos atributos do espírito, que é o livre-arbítrio, porque ela pensa, ela analisa, ela tem senso crítico, ela faz escolhas. Então, quando nós decidimos, quando nós escolhemos por um pensamento, por uma coisa que queremos, que desejamos, passou, né, pela nossa razão, passou pelo nosso conhecimento enquanto espírito, decidimos pela escolha, e aí nós estamos usando a vontade junto à razão, junto ao conhecimento de tudo que nós tivemos enquanto espírito, nesta e em outras encarnações, e tomar a Deus que nós estejamos fazendo as melhores escolhas. Porque o livre-arbítrio temos liberdade, mas temos também a responsabilidade de tudo que quisermos, escolhermos fazer. Não é isso? Então vamos lá. Tem uma questão importante no Livro dos Espíritos. No capítulo 4, ele fala do princípio vital, a questão 71. Ele fala sobre a inteligência e o instinto, né? Olha, a inteligência é um atributo do princípio vital? Os espíritos nos respondem não, pois as plantas vivem e não pensam, não tendo mais do que a vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência não pode manifestar-se senão por meio de órgãos materiais. Somente a união com o espírito dá à inteligência a matéria animalizada. A inteligência é uma faculdade especial, própria de certas classes de seres orgânicos, aos quais dá com o pensamento de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer a vontade de agir, gente, a consciência de sua existência e relações com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. Podemos, assim, fazer a seguinte distinção. Primeiro, os seres inanimados, formados somente de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Segundo, os seres animados, não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade,
mas desprovidos de inteligência. E terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo ainda o princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Então, é a fonte da inteligência, que é a questão 72. Qual é a fonte da inteligência? Já dissemos, a inteligência universal. Nós somos homens, somos espíritos pensantes, né? E Deus deu mais para a gente, do livre-arbítrio, o que outros seres que pensam não têm ainda, né? Os animais têm pensamentos, eles têm pensamentos fragmentados, né? Mas eles pensam de vez em quando, e aí, mas eles não têm livre-arbítrio, eles não podem decidir por eles mesmos. Nós podemos tomar escolhas, né? Tomar caminhos, analisarmos, pensarmos diante de situações. Por isso que a responsabilidade se torna maior. E também quando nós acertamos, quando fazemos escolhas, boas escolhas, Deus nos dá maior liberdade, que é para, inclusive, ajudar a outros a seguirem os melhores caminhos através dos nossos exemplos, da nossa conduta, né? E eu tenho aqui também do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 9, Bem-aventurados e mansos os pacíficos. Ele fala sobre obediência e resignação, é de Lázaro, Paris, 1863. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens a confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. As pessoas acham que só porque a pessoa é obediente, resignada, é boba. Ela não pensa, né? Ela faz tudo que os outros querem, abaixa a cabeça, se humilha. Mas será que às vezes esse não é o melhor caminho? É a melhor decisão a tomar em algumas situações? Olha só, ele fala que são duas virtudes companheiras da doçura, quer dizer, são contra a violência, né? Então vamos lá, a obediência é o consentimento da razão e a resignação, o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e egoísta não pode ser obediente. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício, da renúncia à sensualidade. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Nós lutamos, né, para conquistar virtudes, para conquistar o lado moral, de intelectual. A nossa geração já tem bastante, né, de inteligência. Digo somente atividade, porque ele fala aqui, olha, a virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade porque o gênio se eleva de súbito e descobre quando uma atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos, obedeceis à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que se fecha no seu entendimento, infeliz, porque nós somos os guias da humanidade em marcha.
nós o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Os ensinamentos que tem no Evangelho, os ensinamentos de Jesus, né? Aos ensinamentos que essa doutrina veio trazer para a gente. Só poderemos ter paz, ter amor, sermos fraternos, se amarmos uns aos outros. E para isso a gente precisa saber que somos todos iguais, todos filhos de Deus, todos vamos alcançar um dia o mesmo lugar próximo de Deus, né? Alguns vão levar alguns anos, outros centenas de milhares de anos, mas o destino é um só. O homem veio para progredir, para aprender a amar. E vamos amar todas as pessoas que conhecermos do mundo, do universo, e vamos sentir o amor de Deus constantemente. Essa é a meta. E quem se perder no caminho, né, não usando essas virtudes da doçura, da compaixão, do perdão, da misericórdia, do amor, vai sofrer muito, né? Existem caminhos mais curtos. É isso que a doutrina espírita e esses espíritos vieram nos ensinar. Vamos seguir o caminho de Jesus, roteiro de luz bem mais curto e que vai nos fazer mais felizes. É isso. Uma boa semana a todos.